Eliana Emitério. Podemos? Sim. Bom dia a todas e todos. Agradecer aí o comparecimento de todos, sempre reforçando o papel importantíssimo dos meios de comunicação, dos profissionais de comunicação, para que as mensagens, ações do Ministério da Saúde cheguem a toda a população, que é o nosso objetivo com essa coletiva. Na segunda-feira, o Ministério da Saúde, e mais especialmente o presidente Lula, né, com forte empenho nessa agenda, anunciou ações que são fundamentais para o cuidado à saúde da nossa população. A nossa perspectiva de um cuidado integrado, fazendo valer o Sistema Único de Saúde de uma maneira consistente com o que nós acreditamos que deva ser o SUS. Por coincidência, era o dia seguinte ao Dia Mundial da Saúde e também o momento em que o Brasil está sediando a primeira reunião técnica da área de saúde no G20. Não é? E tendo essa orientação de fortalecimento dos sistemas de saúde, fortalecimento de sua resiliência e também o SUS, a transição digital, né? O SUS digital já é uma questão nossa, do Brasil, e uma aliança para a produção local de medicamentos e vacinas. Hoje haverá uma coletiva no G20, não vou me estender sobre isso, mas dizer que há uma forte relação entre essa visão de como deve avançar a saúde no mundo e as melhores práticas para que tenhamos uma saúde de qualidade e os anúncios que fizemos no Brasil, na segunda-feira. Na verdade, 3 anúncios foram feitos. A reconstrução da saúde da família, e falamos de reconstrução por todos os dados apresentados, encontramos 4.000 equipes sem médicos, a total desestruturação do programa Mais Médicos, que havia sido substituído pelo Médicos pelo Brasil, mas que nós tínhamos ampliado os vazios assistenciais, né, vários municípios, várias áreas vulneráveis em todo o Brasil, sem médicos, e nós reforçamos o resultado muito positivo da Lei do Mais Médicos, da ação do Ministério da Saúde nesse campo, com um aumento de 52% da presença de médicos como um programa do governo federal. Então, é um destaque, e sabemos que a saúde da família envolve os profissionais da enfermagem, os agentes comunitários de saúde, os agentes de endemia, as equipes do Brasil Sorridente. Então, que o Felipe Proenço, que é o nosso secretário de Atenção Primária, Saúde, vai fazer uma apresentação mais detalhada sobre o que significa reconstruir a saúde da família, com foco na qualidade, porque houve uma grande perda, né, nos últimos 4 anos, principalmente, mas desde 2016 nós verificamos uma perda, porque houve uma outra orientação do governo anterior em relação ao caráter estratégico para a saúde dos brasileiros desse programa. Esse programa, então, essa reconstrução da saúde da família, ela tem por norte a qualidade, reduzindo a população atendida por equipe e ampliando a qualidade, ao mesmo tempo ampliando as equipes, né? Isso é fundamental, ampliando o horário de atendimento. Então, são algumas bases do que nós queremos fazer numa
área fundamental, que é a saúde da família, que consegue uma resolução de 80% dos problemas de saúde. Né? Então, eu queria fazer esse destaque, depois o Felipe vai poder falar de como isso se dá. Ao mesmo tempo, esse programa ele é base para que os outros anúncios, tudo se integra, né? Mas para que os outros anúncios, que são o SUS digital e o mais acesso a especialistas, seja bem-sucedido. Né? Não é possível pensarmos um acesso a especialistas sem que haja essa base na saúde da família, sem que haja um acompanhamento de cada pessoa. Né? Eu usei na coletiva o exemplo da Dona Rosa, lá em Macapá, do seu João, lá em Bagé, não é? Que são exemplos que mostram também dificuldades de assistência em todo o Brasil, né? Não só na região norte, mas mesmo na região sul, em municípios com até o maior IDH, não é? Nós temos esses vazios assistenciais. Existem áreas que precisam desse foco especial. Então, é essa visão de Brasil. E, sobretudo, eu quero finalizar com isso, que faz parte do trabalho do SUS, é um trabalho interfederativo e toda essa ação ela parte de algo pactuado, mas, mais do que pactuado, construído, não é, de uma forma conjunta com o Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, aqui representado pelo Dr. Jurandir, já anunciado, e também pelo nosso Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que, no caso, que é o doutor Richan Hamida, aqui presente, né, que é o presidente, com certeza, do CONASEMS. E eu queria falar que o Jurandir é o secretário do executivo do CONAS. Então, esses pilares aqui, secretarias estaduais de saúde, secretarias municipais de saúde, municípios e Estado, como base do SUS. Foi um trabalho muito integrado. Nós estamos com a presença também, ali na ponta, do Conselho Nacional de Saúde, da Eliana, que eu não tinha visto. Tudo bem, querida? Tá boa? Que o Conselho Nacional de Saúde também, como controle e a participação social. E também Socorro Gross, aí, agradecendo por todo o trabalho conjunto com a OPAS, em várias frentes. Não é? A questão hoje é a linha de cuidado, o cuidado integral à população, que nós estamos iniciando com essa coletiva. Vamos fazer o mesmo em relação ao programa Mais Acesso a Especialistas e vamos fazer o mesmo em relação ao SUS Digital, para dar a oportunidade de todos os detalhamentos, de todas as questões. Em nome do Felipe, eu quero agradecer a toda a equipe da Secretaria de Atenção Especializada em Saúde, primária e saúde. Está tão integrado que eu até troquei, mas também estão aqui os representantes da Secretaria de Saúde Digital, da Secretaria de Gestão do Trabalho e Educação e da Secretaria de Atenção Especializada, que, na hora das perguntas, das questões, podem também complementar, porque o trabalho no Ministério, nós, desde o ano passado, temos como mote um Ministério Único da Saúde, é um grande desafio, e a Secretaria de Vigilância também, Saúde e Ambiente aqui representada, enfim, é um trabalho conjunto com desafios num país continental como o nosso. Como eu disse na coletiva, e com tanta desigualdade social, né? Não é só continental. Não são só diferenças, mas também pensar na grande desigualdade, né, que é um traço persistente no Brasil e que o SUS tem um papel muito grande em trazer cidadania e em reduzir desigualdades de acesso. Então, esse é o mote desses 3 programas articulados, e eu quero aqui falar do nosso, não só empenho, mas de uma construção que tem uma história. Não estamos partindo do zero, mas, quando falamos de reconstrução, a palavra já diz, né, por si só, muita coisa
de base foi destruída, enfraquecida, fragilizada, e estamos nesse momento importantíssimo de reconstruir com inovações. Né? Estamos também em linha com o que há de mais avançado nos sistemas universais de saúde. Né? Lembro o exemplo do Reino Unido, da Espanha, do Canadá, onde nós temos sistemas universais, porém, não com tamanho gigantesco do desafio que é o Brasil, né? Com não só seu tamanho, como eu falei, mas o enfrentamento das grandes desigualdades. Então, eu vim para dar boas-vindas a vocês e marcar que haverá uma continuidade de diálogos, de coletivas em torno dessa agenda, que é uma agenda prioritária do governo do presidente Lula, e vou deixar, então, as apresentações e o secretário executivo Swedenberg também com a sua importância de todo esse trabalho da executiva para fazer essa coordenação junto com o secretário Felipe Proença. Muito obrigada. Chegaram agora. Bom, eu fico feliz com a chegada dos nossos agentes comunitários de saúde, agentes de endemias. Bem-vindos. Vocês são parte desse processo, assim como as equipes de médicos, enfermagem, auxiliares de enfermagem, todos os que participam da saúde da família, mas eu quero me dirigir também à população que tanto aguarda por melhorias na sua saúde, melhorias nesse atendimento. Essa é a missão do Ministério da Saúde nas suas várias áreas. E eu quero também aqui fazer meu agradecimento ao trabalho de todos, não é, que atuam na saúde da família. Obrigada. Bom, muito bom dia a todas e a todos. Deixa eu ajeitar aqui. Cumprimentar também, né, nosso secretário executivo Berge, cumprimentar a representação, então, o presidente do CONASENS, Ixan, o secretário executivo do CONAS, o Mauro, cumprimentar também a Eliana, do Conselho Nacional de Saúde. Estamos com a doutora Socorro, representando, da representação da Organização Pan-Americana de Saúde aqui no Brasil. E também cumprimentar a chegada dos agentes de saúde. Acho que vocês enfrentaram uma chuva para estar com a gente aqui no auditório. Para quem está nos assistindo aí online, Brasília hoje está um dia bastante chuvoso, então que bom que todo mundo conseguiu comparecer aqui. E dizer desse momento, então, agradecer as palavras da ministra Anísia. Acho que ela demonstrou quanto tem esse olhar da importância da estratégia de saúde da família, o quanto tem esse olhar do cuidado integral, o quanto tem esse olhar da necessidade de um momento, então, de reconstrução da saúde da família. O que significa essa reconstrução da saúde da família? Significa que a gente precisa olhar como que está o atendimento da população, significa que a gente precisa olhar a necessidade de acompanhar as pessoas nos seus mais diversos momentos de vida, e isso passa também por estar acompanhando as pessoas nas suas casas. Isso significa que tivemos um momento anterior em que não tinha um estímulo para essa perspectiva, tinha uma dificuldade de desenvolver essas ações, e isso era traduzido através de um modelo de financiamento. Portanto, chegamos num momento histórico esse, que diz respeito a mais equipes de saúde da família, de saúde bucal, equipes multiprofissionais. Essas equipes vão conseguir trabalhar com uma população adequada para desenvolver as suas atividades, garantir o acompanhamento ao longo do tempo dessa população, dessas pessoas que tanto procuram os serviços de saúde quanto são visitadas em casa, e a partir daí vamos conseguir olhar também para o horário de funcionamento das unidades básicas de saúde e como que está sendo essa satisfação das pessoas que estão sendo atendidas, e ao mesmo tempo, então, resgatar elementos importantes da estratégia de saúde da família, mas trazendo inovações fundamentais, inclusive do ponto de vista do monitoramento, do acompanhamento das equipes, onde o grande resultado é cuidar das pessoas. Nós sabemos como a saúde da família faz muito bem isso, mas estava precisando desse momento de retomada, de reconstrução, para fazer de forma ainda
com mais qualidade e com mais alcance. É essa a proposta quando falamos de reconstrução da saúde da família. Então, falar num momento histórico, por si só, essa retomada da saúde da família já representa esse momento histórico. Mas também temos uma data histórica, temos uma comemoração de 30 anos da Estratégia de Saúde da Família. A Estratégia de Saúde da Família começou em 94, com 300 equipes em projetos piloto, em algumas localidades do país. Hoje chega a mais de 52 mil equipes, na quase totalidade dos municípios brasileiros. E essa Estratégia de Saúde da Família, ao completar 30 anos, tem resultados que são muito bem colocados, né? São resultados que estão muito bem estabelecidos, muito bem estudados por universidades, por pesquisadores nacionais e internacionais que chegaram a importantes conclusões sobre a Estratégia de Saúde da Família. Então, o que diz a ciência sobre a Estratégia de Saúde da Família? Um aumento de cobertura na saúde da família reduz a mortalidade infantil. E isso é resultado do trabalho das equipes multiprofissionais, de todos os profissionais que compõem essas equipes, do trabalho dos agentes comunitários de saúde, que foram reconhecidos também por lei do presidente Lula, sancionada pelo presidente Lula no ano passado, enquanto profissionais de saúde. Então, são resultados que são fruto do esforço dessas equipes, do papel da gestão, do papel de toda a organização da saúde da família. 48% menos chances de desenvolver tuberculose. Então, esse olhar que a saúde da família tem, tanto de desenvolver os atendimentos na unidade básica de saúde, mas também de conseguir desenvolver as ações nos vários territórios, é fundamental para esse tipo de resultado. Reduz o risco de internação e de reinternação hospitalar. Então, o que é muito falado, olha, quando você tem o cuidado na saúde da família, o acompanhamento ao longo do tempo, você evita que aquele quadro se agrave ou que aquele quadro venha a precisar de uma internação, isso também está muito bem estabelecido nas publicações científicas. E reduz o risco de infarto e derrame. Então, estratégia de saúde da família significa que as pessoas vivem mais, vivem melhor, mas significa também, de uma forma muito importante, de que estamos impactando na questão da desigualdade social. Os impactos da estratégia da saúde da família são sempre mais positivos entre as populações em maior situação de vulnerabilidade social. Essa possibilidade, né, na construção que os municípios fazem, que as gestoras e os gestores municipais fazem com o apoio das gestões estaduais, para que a saúde da família chegue nas mais diferentes localidades, nas regiões mais remotas, caracteriza também essa possibilidade, que está bem documentada, de o quanto a estratégia de saúde da família enfrenta as desigualdades, está presente nas regiões de maior vulnerabilidade social. Só que encontramos uma situação no âmbito federal muito preocupante da estratégia de saúde da família. Como a ministra já vinha trazendo, uma série de equipes que não estavam completas. Quando você tem uma equipe completa na saúde da família, que é potencializado aqueles resultados apresentados no slide anterior. Você consegue ter mais benefício para a população quando você tem a equipe multiprofissional completa, com todos os profissionais participando. Do ponto de vista do modelo anterior da saúde da família e do financiamento como era desenvolvido no âmbito federal, ele levava a uma situação muito preocupante. Excesso de pessoas por equipe. E aqui a gente está dizendo que quando uma equipe tem mais pessoas do que ela consegue atender, isso vai se refletir sobre as trabalhadoras e os trabalhadores de saúde, porque eles não vão conseguir dar todas as respostas necessárias para aquela população. Vai se refletir pela gestão que vem desenvolvendo esse processo, e vai se refletir também que vai ter cada vez mais dificuldade de conseguir o atendimento, que vai ter que chegar cada vez mais cedo na unidade básica de saúde para ter aquele atendimento. Então, essa é a preocupação quando falamos em excesso de pessoas por equipe. O modelo de financiamento anterior, ele acabou com dois elementos que foram fundamentais para a estratégia de saúde da família alcançar esses resultados, que era um financiamento para os municípios conforme o tamanho da população e um financiamento para os municípios conforme a sua vulnerabilidade. Isso deixou de estar no modelo anterior de financiamento. E o modelo anterior de financiamento levou a um grande enfoque no cadastro. Claro que é importante conhecermos as pessoas, sabermos quem são as pessoas que estão sendo atendidas na saúde da família, mas o cadastro é um dos elementos fundamentais desse cuidado na saúde da família.
O cadastro tem que vir acompanhado da garantia do acompanhamento ao longo do tempo, do cuidado efetivo. E o que observamos no registro de informações é que muitas pessoas cadastradas não tinham registro de atendimento posteriormente. Então, essa é uma preocupação fundamental. É cadastrar, mas é continuar acompanhando as pessoas, é continuar cuidando das pessoas. Isso significou, então, uma restrição de qualidade. Muitas pessoas, o enfoque somente no cadastro, uma grande dificuldade, então, para as equipes, aí, para os agentes comunitários de saúde desenvolverem o cuidado necessário. E muitas vezes, nessa necessidade de cadastrar as pessoas, ter que sair das ações do território para estar na unidade básica de saúde para realizar esses cadastros. Então, isso descaracterizou o desenvolvimento das ações da estratégia de saúde da família. E é por isso que entendemos que esse modelo anterior levou a menos saúde da família. Inclusive porque estimulava equipes parciais que não tinham a mesma composição de uma equipe de saúde da família. E temos já algumas respostas, alguns resultados perante essa situação. Um dos resultados é voltar a ter um processo de expansão de equipes de saúde da família. E esse processo, no comparativo com os 4 anos anteriores, de 19 a 22, olhando a média de equipes que foram criadas nesse período, tem um aumento de 52%. Foram 2.198 equipes de saúde da família que foram criadas em 2023. Consequentemente, isso representa o quê? Mais consultas para a população, representa mais ações desenvolvidas com a população, e esses resultados também são bem expressivos com relação a 2023 na comparação com o período anterior. Brasil Sorridente, a média somente 385 novas equipes por ano no período de 19 a 22. Recompomos esse crescimento necessário do Brasil Sorridente com 2.771 novas equipes no ano de 2023. Se haviam 4.000 equipes de saúde da família sem médicos, a resposta foi retomar o programa Mais Médicos. E nessa retomada, só no ano de 2023, o programa teve um aumento de 85%. No seu quantitativo total de vagas, com a chegada de mais 1.600 profissionais essa semana nos diversos municípios, se chega a essa meta de 28 mil profissionais. São mais 85% de profissionais do programa Mais Médicos no ano de 2023. E consigam avaliar junto com a gente de que aqueles municípios mais vulneráveis, se não tivessem o programa Mais Médicos, hoje não teriam 60% dos profissionais que estão presentes nesses municípios. Então chegamos nesse momento de reconstrução. É um novo momento para a saúde da família, um momento de retomada da saúde da família, que passa por criar mais equipes de saúde da família, mas considerar de que forma essas equipes vão estar desenvolvendo essas atividades. E, portanto, uma reconstrução da saúde da família significa mais equipes, significa um número adequado de pessoas por equipe. Eram mais de 11 mil equipes de saúde da família que estavam com mais de 4 mil pessoas. Há uma dificuldade ao realizar atendimento para essa população quando as equipes estão assim. Então, estamos falando de melhorar essa distribuição de pessoas por equipe, mas no momento que você também cria mais equipes, você garante a manutenção do atendimento das pessoas que estavam vinculadas no formato anterior às equipes. A volta das ações no território. Então, quando acompanharmos as atividades das equipes de saúde da família, está valorizada a questão da visita domiciliar, que é essa tecnologia que é tão bem desenvolvida pelo agente comunitário de saúde, que é atribuição também do médico, do enfermeiro, do dentista. Essa composição é fundamental nesse momento de retomada da estratégia de saúde da família. E, portanto, esse modelo volta a valorizar as visitas em casa, até porque estávamos vendo uma diminuição do número de visitas, e agora o modelo ele valoriza as visitas em casa. Para o gestor municipal, ele traz uma previsibilidade, porque a variação de faixas de financiamento no modelo anterior era muito grande. O gestor municipal tinha uma dificuldade de planejar como que iam ficar os próximos passos da saúde da família em virtude disso. Então, passamos a ter agora, com essa retomada da saúde da família, regras claras e que dizem respeito ao valor que as equipes irão receber. Ampliação do horário de atendimento, em que sentido? Dentro das unidades básicas de saúde, que hoje já cobrem essa parcela importante do território da população brasileira, há o acréscimo de mais uma equipe com a melhoria da distribuição de pessoas por equipe e, portanto, com a possibilidade e essa política efetiva de aumento de horário de atendimento nas unidades básicas de saúde.
realizando o que sabemos que a saúde da família tem, esse modelo tem as condições para fazer, que é garantir o atendimento em todo o ciclo de vida, essa possibilidade de acompanhar a gestante, a criança, os problemas de saúde que são apresentados durante a juventude, durante a vida adulta, que são para os idosos também. Isso é uma característica que é fundamental da saúde da família e que está sendo reforçada nesse momento. E, principalmente, quando retomamos o modelo de saúde da família, estamos enfrentando as desigualdades. É esse modelo, então, que consegue estar nas localidades mais vulneráveis e, ao estar nessas localidades mais vulneráveis, se consegue enfrentar essas desigualdades. O momento também é um momento de integração entre as ações de saúde bucal, de saúde da família e de equipes multiprofissionais. Quando você não tem uma política pública que pense a integração dessas várias iniciativas, muitas vezes você tem esses profissionais presentes nas unidades básicas de saúde, mas você não tem atividades integradas desses profissionais. Então, a própria portaria que é publicada agora de retomada da saúde da família, ela já traz exatamente esses 3 elementos. Da mesma forma que temos que pensar o cuidado integral na integração da atenção primária à saúde com a atenção especializada, temos que pensar o cuidado integral nas ações conjuntas dessas equipes que estão na atenção primária à saúde, e o modelo valoriza essa integração. E, portanto, traz um formato efetivo para melhorar a distribuição de pessoas por equipe. De que forma? São constituídas 4 faixas. Essas faixas, elas são trabalhadas conforme o porte e a vulnerabilidade dos municípios. Aquele município de menor porte e mais vulnerável está na faixa 1. Aquele município de maior porte e menos vulnerável está na faixa 4. E trabalhar com uma proporção de pessoas por equipe conforme essa combinação de porte do município e de vulnerabilidade. Então, aqueles municípios menores e mais vulneráveis terão estímulo para que as equipes tenham 2.000 pessoas na sua área de responsabilidade. Aqueles municípios de maior porte e de menor vulnerabilidade terão estímulos para terem 3.000 pessoas. Isso, inclusive, representa um momento que, à medida que você vai criando mais equipes, você vai fazendo uma transição para chegar nesse modelo de quantitativo de pessoas por equipe. E aí sim a gente pode falar da capacidade daquela equipe, junto com o gestor municipal, daquelas trabalhadoras e trabalhadores, acompanharem e cuidarem ao longo do tempo das pessoas. Isso significa efetivamente mais cuidado e, portanto, significa também mais qualidade no atendimento com essas pessoas. E o novo modelo, aqui é uma explicação já da portaria, que foi publicada hoje pela ministra Anísia, ele prevê exatamente esses 3 componentes. Um componente fixo, que retoma a perspectiva de qual é o valor fixo que vai para as equipes de saúde da família e qual que é o valor que varia também conforme o porte e a vulnerabilidade dos municípios onde estão essas equipes de saúde da família. Um componente de vínculo e acompanhamento territorial. O que isso quer dizer? Exatamente a valorização desse cuidado ao longo do tempo. Quando as pessoas procuram a unidade básica de saúde ou são procuradas numa visita na sua casa, as pessoas querem ser cuidadas ao longo do tempo, querem ter uma referência de com quem vão conversar para falar dos seus problemas de saúde, querem ter uma resposta também àquele problema de saúde que a pessoa está apresentando. Portanto, a gente precisa desse vínculo, desse cuidado ao longo do tempo que caracteriza esse segundo componente. E um componente de qualidade e de indução de boas práticas. Faz todo sentido, e isso é feito desde 2011, conseguir monitorar e analisar o que está sendo desenvolvido pelas equipes de saúde da família. Isso muitas vezes se traduz na questão de indicadores do que está sendo desenvolvido da saúde da família. Isso tem que apontar para boas práticas e tem que ser valorizado, inclusive, tanto do ponto de vista do que é desenvolvido pelo gestor municipal, quanto do ponto de vista do trabalhador de saúde. Então, são esses os 3 componentes que estão bem detalhados na portaria, mas que eu vou representar por algumas ações nos próximos slides. O componente fixo para as equipes, então, ele faz essa combinação do porte dos municípios, então essas faixas de até 20.000, 20 a 50.000, 50 a 100.000 habitantes e mais de 100.000 habitantes, e ele traz o componente do índice de vulnerabilidade social. Até então, o modelo anterior de financiamento, ele estava analisando a classificação das localidades conforme IBGE, que é uma das formas de classificarmos e analisarmos. Porém, a nova classificação, o novo modelo, essa retomada da saúde da família, traz um componente que é o índice de vulnerabilidade social do IPEA, que é
retomar essa característica, onde mais tem necessidade da saúde da família, mais vai ter o suporte do ponto de vista desse modelo de retomada da saúde da família. E com isso, são criadas as faixas, onde também se tem a previsibilidade de quanto cada equipe da saúde da família vai estar recebendo. Até o modelo anterior, a média do que as equipes de saúde da família estavam recebendo de cofinanciamento federal era de R$ 21.394. Com o novo modelo, expandimos esse valor. Cada equipe vai receber pelo menos 24 e até 30 mil reais para desenvolver suas atividades. Nesse cálculo não está incluso o repasse que é feito dos agentes comunitários de saúde, não está incluso as modalidades também, né, de saúde bucal, de equipe multiprofissional, e não está incluso, por exemplo, aqueles municípios, e hoje são 82% dos municípios que têm profissionais do programa Mais Médicos. Aqui é o valor que é repassado pelo governo federal para o custeio das equipes. Já é um valor maior do que o valor médio praticado atualmente e, portanto, isso auxilia muito na previsão das atividades da gestão municipal. E esse modelo é traduzido em esses 3 componentes divididos nas 3 faixas. Aqui seria uma explicação demorada, isso está disposto na portaria para colocar cada um desses elementos, mas o que o novo modelo dispõe? Que chega um valor fixo por equipe, e agora a gente está no momento que a saúde da família pode receber valor fixo por equipe. Antes era per capita, mas hoje já temos 52 mil equipes de saúde da família. Esse valor varia conforme porte e vulnerabilidade, entre os valores de 12 a 18 mil reais, e os componentes vínculo e qualidade, eles vão ser acompanhados e poderão ter uma variação entre 2 e 8 mil reais cada um desses componentes. Quais são 2 elementos importantes dessa estruturação? Uma de que, nesse primeiro momento, enquanto está sendo implantado o novo modelo, enquanto os municípios estão se acostumando, digamos assim, com esse novo modelo de financiamento, é feito uma utilização do componente bom dessa portaria, né? Ou seja, você, dentro desses 2 elementos, mantém um repasse de 6 mil reais de cada um desses componentes. Posteriormente, à medida que estão disponíveis as informações para os municípios, e estamos trabalhando de forma tripartite com municípios e estados, que estão disponíveis os painéis para acompanhar o desempenho nesses componentes de vínculo e qualidade, nós passamos a ter uma variação de valores. Mas o que é importante dizer? 2 elementos desse novo modelo. Um primeiro é que todos os municípios terão aumento de recursos para a atenção primária à saúde. O que isso significa? Mesmo municípios que no modelo anterior, na transição para esse modelo atual, poderiam ter uma diminuição de valores, temos a garantia, isso foi bastante demandado do Conasens, da manutenção, pelo menos do valor atual. E aí avaliamos ao longo da discussão do modelo que para aqueles municípios que poderiam ter algum tipo de diminuição do valor, manteríamos o valor médio, praticado em 2023 com um acréscimo de 10%. Ou seja, todos os municípios terão um aumento no financiamento das equipes de saúde da família. E o segundo elemento é que, já que há um olhar para o desempenho das equipes de saúde da família, de saúde bucal e multiprofissionais, há também o repasse de valores para os integrantes dessas equipes. E é exatamente isso que nós estamos discutindo de forma tripartite para, em notas técnicas, apresentar de que forma, enquanto temos esse período de classificação bom para todas as equipes, de que forma que trabalharemos com esse repasse para os integrantes das equipes. Então, significa, no componente de vínculo, olhar também como está a satisfação da pessoa atendida, ao acessar o Meu SUS Digital, essa grande inovação que a saúde digital tem trazido para o SUS Digital, ao acessar o Meu SUS Digital, essa possibilidade de avaliar o atendimento realizado e aquele serviço em que o atendimento foi realizado. Então, essa é uma inovação importante também do modelo e diz respeito a esse componente de vínculo e de acompanhamento territorial, e outros elementos são importantes também para o vínculo. Queremos saber, além da pessoa atendida, como está a sua satisfação, como está o acompanhamento do Bolsa Família, já que são colocadas aquelas necessidades para os beneficiários e são monitoradas, como que as equipes estão desenvolvendo esse acompanhamento do Bolsa Família, como são os atendimentos domiciliares, esse estímulo para que os agentes visitem, os enfermeiros visitem, os dentistas visitem,
as pessoas acompanhadas entre os cadastrados. Então, não é só ter o cadastro da pessoa, mas o quanto essas pessoas estão sendo acompanhadas. Esse é o componente vínculo. E no componente qualidade, essa expansão de indicadores que vão ser trabalhados com a mesma lógica do ponto de vista da saúde da família, da saúde bucal e das equipes multiprofissionais. Então, na saúde da família, a gente conseguir analisar o acesso à integralidade, o cuidado da saúde da mulher, o cuidado da gestante, o cuidado no desenvolvimento infantil. Voltamos a imprimir as cadernetas da criança, são elementos fundamentais para que os pais e responsáveis acompanhem o desenvolvimento infantil e analisem, mas também que os profissionais da saúde, da assistência social, da educação, olhem como que está esse desenvolvimento infantil. Isso está contemplado nesse modelo de componente do vínculo. O cuidado da pessoa com diabetes, com hipertensão, da pessoa idosa. Na saúde bucal, a necessidade de olhar quantas primeiras consultas estão sendo realizadas, mas também quantos tratamentos estão sendo concluídos, quantas situações de extração estão sendo necessárias de fazer, e isso é uma análise que é importante para entender como que está sendo o trabalho com aquela comunidade, daquela equipe, a escovação supervisionada e as atividades de prevenção, os tratamentos que são necessários para evitar agravamentos das situações de condições de saúde bucal, e nas equipes multiprofissionais, as pessoas acompanhadas, quais ações estão sendo feitas pelos nutricionistas, psicólogos, fisioterapeutas, assistentes sociais, todas as categorias profissionais que estão nas equipes multiprofissionais e estão trabalhando de forma conjunta, o compartilhamento do cuidado com a equipe, junto da equipe de saúde da família e saúde bucal, a equipe multiprofissional junto, e a resolutividade dos atendimentos. Portanto, isso significa essa reconstrução da saúde da família. Mais equipes agora com a população adequada, ampliação do horário do atendimento para essas equipes, onde tem a inserção de novas equipes para atendimento até 22 horas, e a diminuição da espera com o monitoramento das ações e com a valorização do cuidado ao longo do tempo. Com essa ampliação de equipes é que apresentamos essa meta de 80% de cobertura da população brasileira com a atenção primária à saúde até 2026. Com as questões colocadas bem também, né, pela ministra Anísia, que dizem respeito à formação desenvolvida pela Secretaria de Gestão do Trabalho e da Educação para os agentes de saúde, os agentes comunitários de saúde e agentes de combates à endemia, com canal de WhatsApp, que os agentes já estão recebendo informações da esfera federal, com os vídeos e programas semanais para atualizar essa interação com os agentes, e com o ESUS Território, enquanto aplicativo que tem sido utilizado mensalmente por milhares de agentes de saúde, atualizando as informações em tempo real, inclusive como um caminho de comunicação entre a equipe que está na unidade básica de saúde e o agente comunitário de saúde que está no território. E por isso, as metas de formação trabalhando com 100% das trabalhadoras e dos trabalhadores dessa área. Complementamos com isso esse novo momento para a saúde da família, um momento de Censo Nacional de Unidades Básicas de Saúde, cujo último foi realizado há 12 anos, é uma retomada também do Censo Nacional das Unidades Básicas de Saúde. É um grande movimento de analisar a situação de todas as unidades básicas de saúde no país e identificar as necessidades de equipamento, de estrutura para essas unidades básicas de saúde, junto com esse movimento que o PAC vem fazendo de seleção já nesse ano de 1.800 novas unidades básicas de saúde, e a necessidade de seguirmos aprimorando e revisando a Política Nacional de Atenção Básica. Então, a previsão para o censo em junho, agora desse ano, com o processamento de dados ao longo desse segundo semestre de 2024. Isso significa um aumento de investimento na atenção primária à saúde na casa de mais 4,3 bilhões de reais, com a expansão e o aumento do financiamento, principalmente, para a saúde da família, na casa de 1,1 bilhão de reais, com um aumento que já havia sido feito e se traduz agora no ano de 2024 para o Brasil Sorridente, na casa de 2,3 bilhões de reais, e para as equipes multiprofissionais que passam a ser compostas, né, com 930 milhões de reais. Então, demonstra também um investimento muito importante na atenção primária à saúde. Então, é esse SUS que queremos, pessoal. Esse SUS que cuida das pessoas, esse SUS que traz especialistas também para a atenção primária à saúde, esse SUS com mais vacinas, com mais atendimento humanizado e qualificado, com mais medicamentos, com mais integração, e, portanto, é reconhecer
que esses resultados apresentados pela ciência para a saúde da família trazem mais ciência e tecnologia a serviço da vida. Esse cuidado integral à saúde em todo o ciclo de vida. É esse novo momento, então, de retomada da saúde da família, de mais equipes com uma população adequada para atender adequadamente, com o horário de atendimento que contemple aquelas pessoas que só podem procurar as unidades básicas de saúde mais para o final da tarde, à noite, e que, portanto, com isso consigamos enfrentar as desigualdades, e precisamos muito disso nesse momento. Muito obrigado. Nesse momento, vamos abrir para perguntas de imprensa. Por favor, identifiquem-se com o nome e veículo. Boa tarde a todos. Lígia Vieira, da TV Globo. Eu queria só tirar uma dúvida sobre essa ampliação nos horários de funcionamento das UBSs, secretário. A ideia é que todas as UBSs do país tenham essa ampliação até as 22 horas. Isso seria mais voltado para as cidades com maior número de moradores, né? Como que vocês estão pensando nisso? Obrigado, Lígia, pela pergunta. Primeiro, a análise da situação desse modelo atual, onde você tem um excesso de pessoas por equipe, isso leva a uma sobrecarga, e isso faz com que as pessoas tenham dificuldade de procurar o atendimento mesmo no horário, digamos assim, do turno da manhã, no turno da tarde, que é o horário que mais costumeiramente as unidades básicas de saúde desenvolvem as suas atividades. E também a questão da defasagem das equipes. Quando a gente faz a comparação com o período anterior e coloca o aumento de 52% da expansão de equipes na comparação de 23 com 19 e 22, a gente também está estimulando que tenhamos mais equipes. E ao melhorar a proporção de pessoas por equipe e ao agregarmos mais equipes numa unidade básica de saúde, que vai ter essa capacidade melhor de desenvolver um atendimento de qualidade com essas localidades, você também tem esse estímulo para a expansão dos horários de funcionamento. Por isso, isso é apresentado de forma gradual, na medida em que também as equipes que estão com sobrecarga de pessoas passam a trabalhar com os parâmetros mais adequados. No momento que a gente expande mais equipes, e o trabalho é exatamente para que, ao longo desses 3 anos, tenha uma expansão de torno de 2.300 equipes de saúde da família em cada um desses momentos. Você também está contribuindo e viabilizando para que haja uma expansão dos horários. Então, essa expansão de horários ela vem acompanhado desse movimento de expansão de equipes e de melhoria da proporção de pessoas por cada uma das equipes. Ok, nós agradecemos a presença de todos. A coletiva está encerrada. Inicial da ministra Nízia, e agora pela apresentação do secretário de Atenção Primária, o Felipe. Mas era importante que aqui na mesa, como disse a ministra, que foi uma construção coletiva, mesmo não tendo perguntas dos jornalistas, até em respeito ao público, aos nossos companheiros que construíram juntos, né, de maneira interfederativa esse processo todo, era bom ouvir, pelo menos no nível da gestão, o CONAS e o CONASEMS sobre essa pauta, tá bem? Por favor. Eu vou passar primeiro para quem faz diretamente, que é o município, por questão de justiça. Bom, vou rapidinho, então. Eu estou querendo só ser justo, eu acho bom que eu durmo melhor. Mas, olha, eu queria abraçar aqui o secretário Bege, que está aqui representando a ministra, doutora Socorro Grossa, aqui do lado, da Organização Pan-Americana de Saúde. O Felipe, que acabou de fazer a digressão sobre a apresentação da fala, da atenção primária, a Eliana e o Richan Amida, que representa os 5.570 municípios do Brasil, onde o vínculo
da atenção primária está posto e onde as obrigações de fazer estão mais diretamente ligadas a eles. Eu tenho uma paixão por esse saúde da família, por uma questão umbilical. Eu sou médico e eu fiz parte das 55 primeiras equipes que foram piloto no Brasil, eu e minha esposa. Está aqui a Hilda, que é do Ceará, e eu fiz parte das equipes piloto. Eram 55 equipes em 15 municípios. E nessa época eu era médico em Itapiúna, onde o prefeito era o Clementina, a secretária era a Doneide, e eu coordenava o saúde da família inicial. E repercutiu tanto essa criação desse projeto, desse programa no Brasil como um todo, especialmente já no início, que a gente conseguiu, numa surpresa agradabilíssima, a pedido do Ministério, receber o ministro Jatene, em 1995, para lançar nesse pequeno município de 15 mil habitantes, pelo impacto que teve, redução de mortalidade, aumento de cobertura vacinal, lançamos lá a campanha nacional de poliomielite. Não tinha espaço físico, porque era muita gente e a cidade era pequena, mas deu-se um jeito e lá aconteceu essa solenidade já em 1995. O CONASEMES, o CONAS, o Ministério da Saúde trabalham isso de maneira muito organizada e de maneira muito parceira. Aqui nessa apresentação, obviamente que tem o papel de cada uma dessas esferas de governo que estão postas no Brasil. A surpresa é que, eu estou falando de 94, quando eu falava de 55 equipes, quando eu pulo o salto para 2024, eu estou falando de quase 60 mil. País nenhum no mundo tem essa quantidade de equipes de saúde da família e essa cobertura que o Brasil hoje é proprietário e reconhecido. A gente conhece alguns países de algumas partes de outros continentes. Tem países gigantescos igual o nosso, com 3 mil equipes, com 2 mil, com 400, nós temos 60 mil. E a outra diferença que eu queria ressaltar aqui é que somos o único país de sistema universal de saúde que as equipes são multiprofissionais. Não são equipes de médicos, nem só de médico e de enfermeiro. São equipes que têm os famosos agentes comunitários de saúde, os agentes de endemias, os psicólogos, os fisioterapeutas, os terapeutas ocupacionais, os dentistas, como acabamos de ouvir. E esse é o diferencial que o Brasil precisa, e já faz isso, valoriza. Por isso que a gente, como gestor, e aqui representando os 27 estados do Brasil, que sabemos qual é a competência do Estado, principalmente na coordenação desse processo, lá no território da federação, onde ele coordena o sistema de saúde localizado, a gente tem que valorizar a saúde da família como a estratégia principal e fundante do Sistema Único de Saúde. A gente não precisa aplaudir o SUS na crise, nós temos que aplaudir o SUS na normalidade das suas ações, no dia a dia, na rotina, porque ele é muito potente, ele é muito forte e ela apresenta resultados fantásticos em termos de mudança de indicadores. Estou falando de um tempo em que você tinha para cada menino que nascia, para mil crianças que nasciam, você tinha aí uma mortalidade infantil acima de 100 por mil nascidos vivos. Hoje nós estamos falando do quê? De 12, de 13, de 14, claro que tem diferenças regionais no Brasil como um todo, mas esse papel de modificar a saúde do país, ele nasceu com saúde da família, arraigou-se como saúde da família e merece ser tratado com respeito pelas esferas governamentais, pelo prestígio que tem principalmente, mas pela repercussão do trabalho que eles fazem, que esse sistema faz para integrar todo o sistema. Falamos em rede, ele é a base, a atenção primária é a base de tudo, e aí a portaria saiu hoje, né, a portaria do novo financiamento da atenção primária, e isso é, com certeza, para nós também motivo de alegria. O que está posto aqui para terminar como discussão de novo financiamento foi super discutido. Um ano que a gente discute isso, discordamos, concordamos, discordamos, 1000 vezes, até que passou um ano discutindo. Sabe qual é a diferença e a vantagem disso? É porque depois que discute, consolida a discussão
e faz a pactuação do que está posto como acordo, nós todos somos responsáveis pelo cumprimento do acordo que está posto na portaria e que, por certo, por ter sido tão discutido, é, sem dúvida, a melhor estratégia para fomentar e para fortalecer o que está posto no Brasil como Sistema Único de Saúde. Então, muito obrigado a vocês por terem vindo e eu agradeço ao BES pela oportunidade, ao Richan, por ter deixado de falar primeiro. E dá essas vantagens, Richan. Nós não podíamos deixar de ouvir o nosso decano, né, gente? Eu sou só o vice-decano, ele é um pouquinho mais velho que eu, mas nós somos de outra geração dessa turma aqui. Vou passar agora, obrigado, Jurandir, fundamental, nosso presidente do Conasems, Richan, por favor. Bom dia a todos, cumprimentar aqui o Berge, o Felipe pelo Ministério, Liana pelo Conselho Nacional de Saúde, doutora Socorro pela OPAS, e o mestre Jurandir, né, pelo CONAS. Eu, de maneira alguma, poderia falar antes do Jurandir, né, até seria muito audacioso da minha parte deixar de ouvir, né, ele tem tantos ensinamentos e é uma história viva do SUS e acompanha toda essa evolução. Acho que toda atualização, né, todo aperfeiçoamento, esse é o objetivo da tripartite, o CONASEMS, na representação dos municípios, é o que a gente pode fazer para melhorar não só a qualidade da assistência para a população, mas também nessa relação dos trabalhadores da saúde com a estrutura, o financiamento, enfim, o fortalecimento do Sistema Único de Saúde. E lembrando da nossa diversidade. A gente fala de uma realidade de 5.570 municípios brasileiros, cada um com a sua realidade dentro do próprio município. Eu tenho realidades diferentes, e aí a gente frisa muito isso dentro de todo o processo de construção de política, né, o tamanho do desafio. Felipe apresentou. Agora, isso não é uma receita de bolo. Nós temos que relembrar da autonomia do ente municipal para adequar para a sua realidade. Qual que é a necessidade de saúde da população? E isso de forma construída pela gestão, seja o gestor com os trabalhadores. E um outro desafio que fica muito claro, que é relacionado, e aí, né, a ministra colocou, num outro momento, né, de uma coletiva, do SUS digital. Eu sempre falo que a saúde é quem mais produz dados e quem menos tem informação. Então, a gente está falando de indicador, a gente está falando de tempo-resposta, de ter essa informação em tempo oportuno. E os sistemas? Então, esse agora aumenta ainda mais a nossa responsabilidade tripartite para dar, seja para o usuário, quando ele receber para fazer uma avaliação, mas principalmente para a equipe, para saber do trabalho e aquilo que ela está colocando no sistema, da importância que é para o cotidiano e para as tomadas de decisões. E aí entra um outro ponto, que vai ser com mais especialidades, que é essa articulação da rede. Não é de forma isolada, seja na atenção básica, integrar do ponto de vista multiprofissional, né, com saúde bucal e a estratégia de saúde da família, é pensar uma atenção básica de maneira integral, mas também como que nós vamos estar a atenção básica como ordenador e coordenadora com a especializada. E aí vem o processo da educação permanente em saúde, que é fundamental, porque hoje nós temos uma atenção básica que, na teoria, nós podemos resolver, solucionar 80% das situações, 80%, 85%, mas qual que é a densidade tecnológica que eu tenho? Né? Qual que é a formação que eu tenho? Então, esse é o nosso próximo passo de um grande desafio de ter uma saúde digital, aumentar uma densidade tecnológica nas unidades, melhorar esse processo da gestão do trabalho e da educação permanente de toda a rede. Aí a gente conseguir respeitando a particularidade de cada região desse país. E aí vai ser um desafio nosso, Felipe, né, que nós já estamos iniciando a discussão com relação a indicadores. Às vezes o indicador que vai medir para a região sul, ele não é o mais importante para fazer a medição para determinado município, determinada região da região norte. Seja por algum agravo específico daquela região, então acho que é o primeiro passo para a gente avançar, trabalhar dentro de uma territorialização, dentro de uma estratificação de risco, para eu saber qual que é a necessidade de saúde do meu território, e aí sim eu organizar. E aí agora fica, né, como dever de casa dos 5.570 municípios brasileiros, o CONASEMS como representante, CONAS e Ministério, né, e também dos conselhos de saúde, da gente construir e efetivar.
né, essa que é a principal bandeira do Sistema Único de Saúde brasileiro, que é a atenção básica, a atenção primária de saúde, que é o nível que está presente nos 5.570 municípios. Então, que Deus nos abençoe nessa missão, nesse desafio de tornar uma atenção básica cada vez mais resolutiva, cada vez mais fortalecida, mas, acima de tudo, representando a necessidade de saúde do território nos 5.570 municípios brasileiros. Obrigado, Richard. Olha, já que eu baguncei, vocês viram o seguinte, isso não tem combinação, né? Você viu que eu falo, mas tem um alinhamento muito claro aqui com o Ministério, com o CONAS e o CONASEMS, né? Então, já que eu baguncei, eu quero dizer duas coisas. Uma, que a nossa coordenadora de comunicação geral desse processo, que é a Ioli, está ali, ela vai depois falar para vocês quais são os outros dias que vai ter uma coletiva como essa, assim como hoje o protagonista foi a SAPS, através do nosso secretário Felipe, né? Vai ter uma com a Anistela, a secretária Anistela, sobre o SUS Digital, e vai ter uma com o secretário Adriano Massuda sobre atenção especializada. Então, são 3 dessas conversas que nós vamos estar aqui. Então, na linha do que não está combinado, e com todo o risco que isso pode correr, eu vou, mas com a certeza da parceria que a gente tem histórica, no Conselho Nacional de Saúde, como órgão de controle social, e em respeito ao Conselho e também à OPAS, eu quero, então, ouvir a Eliana do Conselho e finaliza com a Socorro para dar uma visão mais geral do processo, embora ela disse para mim que é um pouquinho de tempo, assim, bem pouquinho tempo. Vamos lá, Eliana, bem rápido, todas. Ok, bom dia a todos e todas. Eu quero dizer que é um prazer enorme estar aqui, representando o presidente Fernando Pigato. Quero cumprimentar a mesa na pessoa da Socorro, porque somos nós duas as únicas mulheres dessa mesa, né? E dizer que nós, do Conselho Nacional de Saúde, estamos emparelhados dentro dessa reconstrução de todas essas políticas. Nós, do Conselho, representamos o controle social e a sociedade. Então, além de nós estarmos juntos com o Ministério, nós temos uma responsabilidade de levar para as nossas entidades tudo o que está acontecendo nesse Ministério para que isso seja propagado da maior maneira possível. Da importância, depois de a gente ter passado 6 anos, né, com essa desconstrução de tudo, é o nosso papel, enquanto o Conselho Nacional de Saúde, fazer essa interlocução diariamente, e nós fazemos. Nós acompanhamos, eu tive o prazer de viajar, inclusive, com o Felipe, com o Richard, nós tivemos uma viagem fora para poder entender e perceber, viu, com muito orgulho, que nós somos o melhor controle social do mundo. E o SUS é o maior sistema do mundo. Não adianta. Conhecemos vários outros sistemas que também têm interlocução com o controle social, mas como o SUS e como o nosso conselho, né, cada um tem a sua maneira de estar no mundo, cada entidade funciona de uma maneira, mas o pensamento é esse. Eu quero parabenizar também os agentes de saúde, porque essas pessoas são fundamentais na reestruturação da política de saúde da família. São eles que vão lá, são eles que sabem o nome da mãe, do pai, dos filhos, acompanham o dia a dia, o cotidiano, porque o que a pessoa que está, né? Você chega na casa da pessoa, você quer ser acolhido, mas você tem que levar a mensagem do acolhimento. Como disse aqui o Richard, as pessoas sabem muito dos dados, mas conhecem muito pouco na realidade. A gente tem que falar do SUS todo dia, o tempo todo, a gente tem que falar do SUS. Até porque há uma campanha por fora, como a população não entende, o SUS demora muito. Sim, mas nós estamos reestruturando para acabar exatamente com isso e o entendimento que o SUS é o melhor e maior sistema do mundo para todos nós. Era isso que eu deixaria enquanto Conselheira Nacional de Saúde. Eu gosto muito do meu lugar, eu gosto muito do que eu faço. Obrigado, todos nós gostamos muito do que fazemos lá no Conselho. E eu agradeço mais uma vez ao Ministério da Saúde por essa parceria. Estamos sempre com as portas abertas. Obrigado. Eliana. Socorro Grossi, por favor. OPAS. Bom dia a todos e todas.
Secretário, primeiro parabéns ao Ministério da Saúde, à CONAS e CONASEMS, ao Conselho Nacional de Saúde. Para nós, este ano que temos a celebração do Dia Mundial da Saúde, Minha Saúde, Meu Direito, este lançamento de fortalecimento da saúde da família é fundamental, porque a saúde se construi nas comunidades, em nossas famílias, e o SUS é realmente um alicerce para nós na região das Américas. Esse alicerce é lá, nas comunidades, com as equipes da família, com essa prática multiprofissional que é muito característica no Brasil, que tem sido um exemplo para outros países da região das Américas, e nós pensamos que sim, que isso dá certo com os agentes comunitários, com todas as outras profissões, e mais eu queria também falar de que quando nós falamos de uma saúde, que é a equipe de saúde de família, com uma saúde integral, também é integrativa. E o Conselho Nacional falou, porque houve a comunidade, o que as comunidades, as famílias e as pessoas precisam ao nível local e responde para elas. Então, nós parabenizamos esse esforço, é um esforço real de fortalecimento para não deixar ninguém para trás. Muito obrigada. Obrigado, Socorro. Então, finalizando, nós fizemos dessa maneira, não sei se vai manter dessa vez, das próximas, eu acho que não vai ser bem assim, mas já que fizemos assim, eu quero agradecer muito a presença da mesa, do Felipe, de vocês, trabalhadores, profissionais, a imprensa e tal. A Hilda está aqui, a Hilda com a turma toda nossa, dos agentes. Bom demais, uma salva de palmas. Dizer é isso. E olha, o protagonismo é da SAPES, parabenizar a equipe nessas questões, todas as questões anunciadas aqui pelo Felipe estão à disposição para uma conversa, para um aprofundamento, tem centralidade. Uma coisa é só as parcerias, outra é quem opera esse processo todo. E no Ministério da Saúde, parabenizar então a equipe e o Felipe, devolver para a minha querida... Não, eu já posso terminar, né? Já posso terminar. Então, tchau, gente. Um abraço.